Hoje resolveremos a nossa lista de exercícios de triângulo retângulo. Na questão número 1, pede o seguinte: calcule a medida da hipotenusa para o triângulo retângulo ABC, com o ângulo reto em B, sabendo que os catetos AB e BC têm medidas de 6 centímetros e 8 centímetros, respectivamente. No nosso exercício, ele já disse pra gente para calcularmos a hipotenusa. Recordando, a hipotenusa é o lado que fica oposto ao ângulo reto e é o maior lado do nosso triângulo retângulo. Quando pede dentro de um triângulo retângulo para calcularmos um dos lados, nós vamos usar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, as informações que podemos retirar do nosso exercício é a hipotenusa, no nosso caso é o que queremos saber, o cateto 1, pode ser qualquer um desses, vou colocar que é o 6, e o cateto 2, 8. Jogando na fórmula do teorema de Pitágoras, a hipotenusa é o x, cateto 1 mede 6, cateto 2 mede 8. X ao quadrado é igual a 36 mais 64. X ao quadrado é igual a 100. Agora, para retirarmos o ao quadrado, passamos a raiz, mais ou menos raiz de 100. Lembrando que, já que estamos falando de medidas, medidas são positivas. Então, nós vamos desprezar o resultado negativo do nosso resultado de x. Então, aqui, nós vamos resolver raiz quadrada de 100, 10 centímetros. Uma outra forma de resolvermos esse exercício é observarmos que esse triângulo é um triângulo especial. É um triângulo retângulo. É um triângulo retângulo pitagórico. O que é um triângulo pitagórico? Segue a proporção 3, 4 e 5. O nosso triângulo pitagórico, ele segue a proporção 3, 4 e 5. Lembrando que esse 5 é a nossa hipotenusa. Como nós vamos saber? Porque a hipotenusa é sempre o maior dos lados. Então, esse 5 aqui, o proporcional ao 5, tem que ser a hipotenusa. Os outros são catetos. No nosso caso, esse 6, nós sabemos que ele é proporcional a 3. O que significa? O 6 é 2 vezes o 3. Esse outro cateto que mede 8 é proporcional a 4, que é 2 vezes o 4. Então, a hipotenusa segue a mesma proporção, 5 vezes 2, 10 centímetros, é uma outra forma de resolvermos nosso exercício. Questão 2. Considere um triângulo isósceles com dois lados medindo 10 centímetros e a base medindo 12 centímetros. Calcule a altura deste triângulo. Primeira coisa, nesse exercício não temos o nosso desenho do triângulo. Então, o ideal é desenhar o nosso triângulo. E ele falou que este é um triângulo isósceles. O que nós devemos lembrar do triângulo isósceles? Que ele tem o quê? Dois lados iguais. Por isso que ele falou que dois lados medindo 10 centímetros. Então, nós vamos vir aqui e desenhar um triângulo isósceles. Então, aqui, este lado mede 10, aqui mede 10, e a base mede 12 centímetros. O exercício pediu para calcularmos a altura desse triângulo. Até agora, a gente ainda não encontrou o triângulo retângulo. O que nós vamos fazer? O que vai ser a altura? É a distância que nós temos desse vértice numa reta perpendicular até a base, dividindo a base ao meio, formando um ângulo de 90 graus.
Agora apareceu pra gente o nosso triângulo retângulo. Cuidado, essa parte aqui de baixo, ela não mede 12 centímetros. A parte que nós vamos usar mede metade, mede 6 centímetros. A altura do nosso triângulo, ele será esse x que vai ser, a altura vai ser 1 cateto. Esse 10, em relação a esse triângulo retângulo, ele é a hipotenusa. E o 6 é o nosso segundo cateto. Então, aqui nós temos um teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. A hipotenusa mede 10 centímetros. O cateto 1 mede 6 centímetros e o cateto 2 é o x, que é a altura que devemos calcular. Hipotenusa ao quadrado, 10 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado. 100 é igual a 36 mais x ao quadrado. Só para ficar da forma que estamos acostumados, vou inverter os dois membros da nossa equação, para a incógnita vir aqui para o primeiro membro. Para isolar a nossa incógnita, vamos passar o 36 para o segundo membro. Se ele está positivo, ele vai passar negativo. X ao quadrado é igual a 100 menos 36, 64. X é igual, agora vamos passar a raiz de 64, mais ou menos, porque nós estamos tirando a raiz. Lembre-se que na geometria, esse daqui nós não vamos utilizar, porque nós estamos falando de uma medida. Nas medidas não temos valores negativos. Raiz de 64, 8. Agora, uma outra forma. Aqui, nós temos o nosso clássico triângulo pitagórico. Ou seja, ele vai seguir a proporção 3, 4, 5. Lembre-se que esse 5 é a hipotenusa. No nosso caso, a hipotenusa aqui mede 10, o outro lado mede 6. O 6 vai ser de qual dos catetos? Desse cateto aqui que mede 3. O que é o 10? Foi o 5 vezes o 2. O que é o 6? É 2 vezes o 3. E esse lado aqui, obrigatoriamente, vai ser 4 vezes o 2. E encontraríamos o valor do nosso cateto. A altura do nosso triângulo, ele será esse x que vai ser, a altura vai ser 1 cateto. Esse 10, em relação a esse triângulo retângulo, ele é a hipotenusa. E o 6 é o nosso segundo cateto. Então, aqui nós temos um teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. A hipotenusa mede 10 centímetros. O cateto 1 mede 6 centímetros e o cateto 2 é o x, que é a altura que devemos calcular. Hipotenusa ao quadrado, 10 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado. 100 é igual a 36 mais x ao quadrado. Só para ficar da forma que estamos acostumados, vou inverter os dois membros da nossa equação, para a incógnita vir aqui para o primeiro membro. Para isolar a nossa incógnita, vamos passar o 36 para o segundo membro. Se ele está positivo, ele vai passar negativo. X ao quadrado é igual a 100 menos 36, 64. X é igual, agora vamos passar a raiz de 64, mais ou menos, porque nós estamos tirando a raiz. Lembre-se que na geometria, esse daqui nós não vamos utilizar, porque nós estamos falando de uma medida. Nas medidas não temos valores negativos. Raiz de 64,
8. Agora, uma outra forma. Aqui, nós temos o nosso clássico triângulo pitagórico. Ou seja, ele vai seguir a proporção 3, 4, 5. Lembre-se que esse 5 é a hipotenusa. No nosso caso, a hipotenusa aqui mede 10, o outro lado mede 6. O 6 vai ser de qual dos catetos? Desse cateto aqui que mede 3. O que é o 10? Foi o 5 vezes o 2. O que é o 6? É 2 vezes o 3. E esse lado aqui, obrigatoriamente, vai ser 4 vezes o 2. E encontraríamos o valor do nosso cateto. Questão 3. Calcule a medida da hipotenusa de um triângulo retângulo, cujo cateto adjacente mede 5 e o cateto oposto mede 4. Nós não temos aqui o nosso triângulo, então a primeira coisa é colocar o nosso triângulo retângulo aqui. Finge que ficou bonito. E ele falou o quê? Calcule a hipotenusa. Então, esse aqui é o lado que nós vamos descobrir. Falou que um dos catetos mede 5 e o outro mede 4. Aí tem gente que vai falar assim, não sabia porque falou cateto adjacente, falou cateto oposto. Neste ponto, ele falou isso só para nos confundir, porque aqui não faz diferença no nosso teorema de Pitágoras. Então, aqui, no teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. A hipotenusa é o x, cateto 1 mede 4, cateto 2 mede 5. Substituindo, x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 16 mais 25. X ao quadrado é igual a 16 mais 25. Ih, não lembro quanto é 16 mais 25. O que nós vamos fazer? Vamos fazer a continha aqui rapidão. 25 mais 16. 11 vai 1. E aqui vai dar 4, então deu 41. Para tirar o ao quadrado, nós vamos passar a raiz. Raiz quadrada de 41. Lembrando, mais ou menos, mas aqui nós vamos eliminar o sinal negativo por se tratar de medida. Agora, pensa um pouco. Puxa na memória, você se lembra do valor de uma raiz de 41? Você não vai se lembrar desse valor porque a raiz de 41 não é uma raiz exata. A resposta dela é irracional, porque 41 é um número primo e não existe uma raiz exata de números primos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar lá na calculadora a resposta? Não. Por notação, essas raízes que não são racionais, nós vamos mantê-las assim. A resposta é essa, raiz de 41 centímetros e acabou o exercício. Questão 4. Calcule o valor da diagonal do quadrado de lados de 10 centímetros. Aí a gente vai falar assim, mas o que um quadrado tem a ver com um triângulo retângulo? Não estou enxergando o triângulo retângulo. Primeira coisa, fazemos aqui o nosso quadrado. Aí nós vamos lembrar aqui o que é a diagonal de um quadrado. Nós pegaremos vértices que são opostos e vamos traçar uma reta ligando os dois. Agora vocês vão ver, apareceu aqui pra gente dois triângulos retângulos. Então, a diagonal de um quadrado, ela vai ser pra gente o quê? A hipotenusa desse triângulo retângulo. Por quê? Hipotenusa porque está oposto ao ângulo de 90 graus. Nós temos aqui no nosso quadrado que todos os lados medem 10 centímetros. Então, nós vamos vir para o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Hipotenusa é a nossa diagonal. O cateto 1, 10 centímetros.
O cateto 2, 10 centímetros. Substituindo, diagonal ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Diagonal ao quadrado é igual a 100 mais 100. Diagonal ao quadrado é igual a 200. Agora, nós vamos vir aqui fazer raiz quadrada de 200. 200 não sai de dentro da raiz. Como é que a gente vai fazer? Ele não vai sair inteiro de dentro da raiz. Nós podemos usar algumas estratégias para descobrir esse valor. Nós podemos fatorar esse número ou nós podemos encontrar algum valor aqui dentro do 200 escrevendo de forma diferente. Como eu posso escrever esse 200? Eu posso escrever esse 200 na forma da multiplicação 2 vezes 100. Aí, o que nós vamos lembrar? Se eu colocar aqui 2 vezes 100 dentro da raiz, eu conheço raiz quadrada de 100? Sim, nós conhecemos. Nós sabemos que raiz quadrada de 100 é 10. Nós temos raiz quadrada exata de 2? Não. Então, o 2 ia permanecer dentro da raiz. Então, nós podemos colocar que essa diagonal é igual a 10 raiz de 2 centímetros. Questão 5. Um avião percorreu a distância de 5.000 metros na posição inclinada em relação ao solo e em relação ao solo percorreu 3.000 metros. Determine a altura do avião. Primeira coisa, vamos desenhar o que foi proposto. O avião percorreu em plano inclinado 5.000 metros. E em relação ao solo, ele percorreu 3.000 metros. E pede para determinarmos a altura do avião. A altura é sempre o quê? Em relação ao plano, formando um ângulo perpendicular. E aqui apareceu para a gente, então, o nosso triângulo retângulo. Então, caímos em um teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Tirando os dados, esses 5.000 metros, para a gente, é a hipotenusa. Por quê? Porque ela está oposta ao ângulo de 90 graus. O cateto 1 são esses 3.000 metros. E o cateto 2 é o x. Substituindo, 5.000 ao quadrado é igual a 3.000 ao quadrado mais x ao quadrado. Resolvendo-os ao quadrado, 5 ao quadrado, se fosse só 5, era 25. Aí, a gente vem aqui nos zeros e dobra a quantidade. 25 milhões. 3 ao quadrado, 9. E dobra a quantidade de zeros, mais x ao quadrado. Só para ficar da forma que nós estamos acostumados, vou passar a incógnita para o primeiro membro. Invertir a nossa equação. Agora, vamos pegar esse número, também é assustador, né? Porque são muitos zeros, mas a gente vai isolar a nossa incógnita. 25 milhões menos 9 milhões. A quantidade de zeros é igual, então a gente só vai fazer 25 menos 9, vai dar 16, e coloca aqui a quantidade de zeros, que é igualzinho nos dois. Fazemos a raiz. Raiz quadrada de 16,000,000. Aí a gente fala, não faça a mínima ideia de como a gente vai resolver isso. Usando uma estratégia semelhante ao do exercício anterior, vamos imaginar como podemos reescrever esse 16.
Nós podemos falar que esse 16 esse 16 milhões é 16 vezes 1 milhão. Nós sabemos raiz de 16? Nós sabemos que a raiz de 16 é 4. E desse aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos eliminar a metade dos zeros, e aí vai virar 1000. Então, aqui, lembrando que nós estamos excluindo o valor negativo. Então, aqui, nós vamos ter o quê? A raiz quadrada de 16 vezes 1 milhão. Então, x nós podemos dizer que é igual a 4.000 metros. Uma forma menos assustadora de resolver esse exercício, para não ver tanto zero assim, é observar que esse é um triângulo pitagórico. Ou seja, ele segue a proporção 3, 4, 5. Esse lado que mede 3.000 é proporcional a 3, ou seja, eu peguei o 3 e multipliquei por 1.000. Aquele que mede 5, óbvio que não vai ser do 4, ele vai ser aqui a hipotenusa que mede 5, que foi o quê? 5 vezes 1.000. Então, esse aqui vai ser o quê? 4 vezes 1.000, que vai dar 4.000 metros. E encontramos o valor. Questão 6. O topo de uma torre, 3 cabos de aço estão ligados à superfície por meio de ganchos, dando sustentabilidade à torre. Sabendo que a medida do cabo é de 30 metros e a distância dos ganchos até a base da torre é de 15 metros, determine a medida da sua altura. Primeiro ponto, quando a gente lê o exercício, se a gente não está conseguindo visualizar o que ele está pedindo, vamos desenhar. Ele falou da torre, então vamos desenhar aqui um risquinho para representar um risco. Vamos desenhar um risco para poder representar a torre. Foi dito que existem 3 cabos fixando essa torre. Vou desenhar apenas um deles, do topo da torre até a terra. Esse cabo possui 30 metros. Ele foi fixado a uma distância de 15 metros. E pede para calcularmos a altura da torre. O que nós temos que visualizar? A torre em relação ao chão, a altura da torre, forma um ângulo de 90 graus. Então, nós queremos descobrir esse x. O 30, então, para a gente é a hipotenusa. E esse 15 metros é um cateto. Ou seja, nós caímos em um teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Onde a hipotenusa mede 30 metros, o cateto 1, 15 metros, e o cateto 2 é a altura x. Então, aqui, a hipotenusa, substituindo na fórmula 30 ao quadrado, cateto 1, 15 ao quadrado, cateto 2, x. 30 ao quadrado é 900. 15 ao quadrado, aí a gente fala assim, não me lembro quanto é 15 ao quadrado. Então, a gente pega o nosso exercício, um rascunho, e vamos calcular. Lembrando que um número ao quadrado é a multiplicação dele por ele mesmo. 5 vezes 5, 25, faz 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 1 vezes 5, 5, 1 vezes 1, 1. Somando, 5, 7 mais 5, 12, vai 1, 1 mais 1, 2. Então, aqui nós temos 225 mais x ao quadrado. Agora, o que nós vamos fazer? Só para ficar da forma que nós estamos habituados, vou passar a incógnita para o primeiro membro. Agora, nós vamos pegar
e passar esses 225 para o segundo membro para isolarmos a nossa incógnita. X ao quadrado é igual a 900, ele está positivo, ele vai passar negativo. Então, agora nós vamos fazer a subtração. 900 menos 225. Não dá, pede emprestado, aqui vai virar 8, esse aqui vai virar 9 e aqui vai virar 10. 10 menos 5, 5. 9 menos 2, 7. 8 menos 2, 6. Então, x ao quadrado é igual a 675. Vamos passar a raiz. Mais ou menos, raiz de 675. Agora, nós chegamos no ponto. Como vamos resolver essa raiz? Não temos um valor exato de 675, então, as técnicas que usamos no exercício anterior, não seria ideal para esse. Então, aqui, nós vamos fatorar o nosso 675. Fatorando 675. Primeiro, nós temos que achar o menor divisor possível em que a resposta vai dar inteira. O primeiro seria o 2, mas, já que aqui nós temos um número ímpar, então ele não é múltiplo de 2. Então, nós vamos tentar o 3. 675 dividido por 3 vai dar 225. Dividido novamente por 3, dará 75. Dividido novamente por 3, vai dar o número 25. Agora, 25 não é mais possível dividir por 3, então nós vamos dividir por 5, que vai dar 5, que vai ser por 5 novamente, que deu 1. Pronto, terminamos a nossa fatoração. Agora, já que nós estamos querendo tirar um número da raiz, nós estamos buscando números que estão ao quadrado. Então, aqui, esses 2, 3 juntos, eu posso chamar de 3 ao quadrado. Veja que sobrou esse 3 aqui pra gente. Sem ao quadrado, eu vou deixar ele sozinho. E aqui nós temos 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Por que resolver dessa forma? Porque os números que estão ao quadrado, eles irão sair de dentro da raiz. Os números que não estão ao quadrado, no caso, esse 3, ele vai permanecer dentro da raiz. Então, aqui, lembrando aqui o detalhe, nós vamos desprezar esse resultado negativo. Nós temos, então, aqui 3 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. X é igual. Esse 3 que está ao quadrado sai de dentro da raiz. Esse 5 que está ao quadrado sai de dentro da raiz. O 3 que não tem expoente, que tem expoente 1, na verdade, permanece dentro da raiz. E aí, este carinha aqui é um número irracional. Então, a gente vai deixar essa raiz dessa forma. 3 vezes 5, 15. Então, aqui vai ficar 15 raiz de 3 metros. E fim da nossa lista. Bons estudos!